gente! É uma satisfação e sempre uma alegria estar aqui com vocês no programa Arquétipo, aqui na Rádio Vibe Mundial. O nosso programa de hoje é um programa assim muito importante, que esse final de semana, desde sexta, sábado e domingo, são dias, né? Sexta-feira foi tiveram muitas celebrações. Eu acompanhei pela televisão, pela internet, em vários estados do nosso país, inclusive celebrações centenárias de respeito principalmente os católicos e outras religiões também, que celebraram, né, encenações sobre a morte de Jesus. E depois, no sábado, hoje, que é sábado de Aleluia, né, tem todo um significado, né? Então, quais são as energias que envolvem isso, né? Porque é a fé assim, incondicional, né, de toda uma história que já vão mais de 2000 anos atrás, mas que continua muito viva, né? Muito viva entre nós. E essa é uma energia poderosíssima, a fé, né? A fé é que nos move dentro, respeitando, com muito respeito mesmo, todas as fés, as religiões, né? Cada um à sua maneira. E nós vamos falar de outro tipo de energia hoje também, com uma convidada muito especial, e muito especial sempre a participação dela, minha querida amiga, a escritora Heloísa Bernardes. E nós vamos estar conversando com ela diretamente do Rio de Janeiro. Aliás, o telefone está aí com você, tá, né? Depois você traz aqui para mim. E nós vamos estar conversando com ela muito. Ela foi aluna de um grande mestre, Jacques Menetrier, em Paris, e assim ela vai dar algumas dicas para nós podermos conversar sobre isso, que vai ser muito útil para outras conversas que nós teremos futuramente, né? Então é sobre isso que nós vamos estar conversando. Nós estamos aqui ao vivo nos estúdios da rádio, né? E assim, porque muita gente critica, né? Eu acredito que o importante é respeitar a fé do outro, né? E durante a Sexta-feira da Paixão, eu acompanhei em vários canais de televisão e também pela internet as celebrações da morte de Cristo, de Jesus Cristo, a fé das pessoas, assim, em todas as cidades, tanto no norte, no nordeste, em Minas Gerais também, em várias cidades, a comemoração. Então, as pessoas que estavam sendo entrevistadas participam há 20, 30, 40 anos ou mais, e a família toda participa, né? Então, é uma coisa, assim, realmente de muito credo, né? De muito credo. E isso a gente tem que ter muito respeito por essas tradições centenárias, né? E de muita devoção, muita reflexão. E eles fizeram também vigília, né? A vigília de sexta para sábado. E amanhã é o grande dia, que é a ressurreição, que para nós chamamos de Páscoa, os judeus chamam de Pêssega, mas eles têm uma linguagem e um lado, uma maneira de explicar isso, de vivenciar isso, que também é muito bonita e também é uma tradição muito grande, e também fazem com muita fé, com muito respeito, né, que eu respeito muito. Eu até participei de um Pêssega, que, né, foi nessa semana agora, né, então isso tudo é muito importante. Então é isso que eu convido a vocês, né, nessa reflexão, e que amanhã realmente seja um dia de reconhecimento, de agradecimento e de alegria, né? Que teve alguém que realmente se dedicou para que nós tivéssemos essas mensagens, né? Essas lições, esses ensinamentos, né? Então, inclusive eu pedi até a tradução, o que significa aleluia, né? Em hebraico, né, a palavra que significa louvai a Deus, né, eu até anotei aqui para falar com vocês, né, que é Aleu,
Iá, Deus. Então, Halel Iá. Então, eu até perguntei para o meu cunhado, que ele sabe falar hebraico, para que eu pudesse mais ou menos pronunciar correto, mas ele disse que é como se escreve, né? Então, Halel Iá é louvar a Deus. Então, é assim que os judeus pronunciam, né? Então, nós pronunciamos a nossa maneira e ele é deles, mas as duas são extremamente respeitadas. E amanhã, domingo, que a gente fala domingo de Páscoa, mas é a comemoração em respeito à ressurreição de Cristo. Bom, minha gente, essa foi a introdução. E agora eu queria chamar a Heloísa. Nós vamos estar falando com a Heloísa do Rio de Janeiro. Então, a Heloísa está nos acompanhando do Rio de Janeiro. Nós estamos aguardando ela nos ligar. Heloísa, vamos conversar sobre agora o seu grande mestre que você estudou em Paris com ele há muitos anos atrás, que é o Jacques Ménetré. A Heloísa é uma mulher dedicada aos estudos, às experiências. E, gente, ela tem uma vivência pequenininha. Sabe qual que é o tempo de experiência, de estudos da Heloísa? 50 anos. Há meio século ela estuda, explica, ensina e trata as pessoas. Tudo mediante, analisando principalmente a energia, tudo envolve. Tudo que Deus criou é criado através de energias. E nós, seres humanos, somos energias. Tudo que existe dentro e fora de nós também é energia. E é sobre essas energias que nós vamos estar conversando, porque muitas vezes a maioria das pessoas não tem consciência dessa importância que da sobrevivência de nós, seres vivos, é energia. Então aqui eu coloquei até umas florzinhas. As florzinhas sem energia e sem água e ar não sobrevivem. Os animais, os vegetais e nós, principalmente seres humanos, também não sobrevivemos, né? Porque Deus, quando criou tudo, que foi Deus que criou tudo, Ele criou tudo perfeito, né? Então, na filosofia, ciência e arte milenar Feng Shui, o que nós estudamos, aplicamos e ensinamos, o que é? São as energias, como combiná-las entre si, como equilibrá-las para ter melhor resultado, para que nós tenhamos uma qualidade de vida melhor. Então, tem o externo e o interno, tudo isso é que nós estamos trabalhando. Porque tudo que está na nossa volta tem uma vibração, né? Uma vibração e uma frequência. E isso tem que haver uma sintonia para que algo de bom aconteça. Eu sempre dou um exemplo, por exemplo, que vocês estão me acompanhando neste momento, ou pelo YouTube, ou pelo dial, que é o 95.7 FM, que é uma frequência de rádio que vai pelo espaço. Então, eu estou chegando a você e você a mim através do espaço, né? Então, você pode estar nos acompanhando pelo computador, pelo celular, pelo notebook, não é? Eu não sei que está, nós estamos aguardando aqui a ligação da Heloísa, a não ser que ela esteja aguardando nós ligarmos, então pode ligar pelo meu telefone que está aí contigo para facilitar, senão a gente vai perder tempo e não vamos poder passar tudo aquilo que nós gostaríamos dessa questão de energia. E depois, no próximo programa, eu vou estar dando algumas sugestões para você testar isso que nós estamos falando, colocar em prática, para você, só quando a gente coloca em prática, meu cabelinho não quer parar. Agora, uma outra coisa que eu gostaria muito de comentar com vocês, enquanto nós aguardamos o Tomás conseguir contactar a Heloísa, é que esse é um mês muito importante para nós, principalmente aqui para o Arquétipo Ateliê de Arquitetura. Agora, no dia 27 de abril, da semana que vem, o Arquétipo faz aniversário, no dia 27 de abril. Sabe quantos anos o nosso programa está completando no ar, aqui na Rádio Vibe Mundial? 28 anos. Nós começamos em 27 de abril de 1997. Então, eu sempre gosto de falar e comentar aqui a minha alegria e a minha satisfação e, principalmente, o meu muito obrigada aos meus queridos e queridas ouvintes do nosso programa aqui da rádio,
porque ao longo de todos esses anos eu fiz muitos amigos, porque os ouvintes, quando eu tenho a alegria de encontrar vocês numa palestra, num workshop, que no segundo semestre nós vamos estar retomando, é sempre uma satisfação e se tornam amigos. Eu tenho ouvintes que nos acompanham há muitos anos, pessoas aqui de São Paulo, fora de São Paulo. Então é uma satisfação, porque cria um elo entre nós, né? Muitas pessoas, eu tive a honra e o prazer de dar consultoria em suas residências, em suas empresas, e conhecer pessoalmente. Eu sou muito grata, de coração, gente. Eu sempre fui muito bem recebida na casa das nossas ouvintes, dos nossos ouvintes, em suas empresas. Sempre fui recebida com um carinho imenso, com um respeito imenso. E eu quero que vocês saibam que jamais será esquecido esse carinho, esse calor humano, que eu sempre fui tão bem recebida na casa de vocês. E eu já fui em padaria, lanchonete, floricultura, farmácia, cabeleireiros, né? Então, eu já fui recebida em muitos lugares e eu sou muito grata pelo carinho que eu sou recebida. E saibam que vocês moram aqui. Agora, obrigada, Tomás. Então, nós estamos agora, vamos falar com a Heloísa, nós estamos falando via celular e computador, né? Boa noite, Heloísa. Boa noite. Prazer. Tudo bom? Tudo bom, prazer falar com você. E eu sei que você vai gostar de falar do seu grande mestre, Jacques Minutrie. Sim, com certeza. Eu sempre digo que eu sou mensageira de grandes mestres. Então, ele foi o primeiro de muitos, mas esse foi o principal, é a base de todos os meus estudos, foi com Jacques Minutrie. E me diz uma coisa, você estudou com ele, foi em Paris, não foi? Sim, exatamente 50 anos. Isso eu falei antes de você entrar no ar conosco, Heloísa. Eu comentei aqui com nossos queridas e queridos ouvintes e telespectadores, que nós estamos também no canal do YouTube da emissora, então você pode estar nos acompanhando pelo YouTube também, e que ele realmente foi um grande mestre. E você, precisamos ressaltar também que você foi uma excelente aluna, porque você era a queridinha dele, né? Sim, ele passou muitas coisas que realmente ele nunca passou para outros alunos, né? Porque no final ele disse sobre o meu interesse, né? Que eu tinha um interesse enorme. Você sempre foi muito dedicada e muito estudiosa. Aliás, eu comentei também que você ainda que você lê, você estuda, pesquisa muito para cada trabalho que você vai fazer e aplicar todo esse conhecimento com mais de meio século. Agora, me fala só um pouco para as nossas queridas e queridos ouvintes que estão nos acompanhando também pelo YouTube. Quem é Minutrie? Ele era o quê? Ele era um imunologista e ele viveu 30 anos, morava na cobertura do hospital em Recherche, na França, e o maior estudo dele era que por que ninguém que recebia, todo mundo que recebia as medicações não reagiam igual. A mesma doença, a mesma idade, os mesmos problemas, e cada um reagia de uma maneira diferente. Exato, e a filosofia, ela tem um símbolo que a filosofia deu para isso, é um triângulo, que quer dizer indivíduo. Indivíduo é ser único, não existe ninguém igual a ninguém. Então, por isso que para algumas pessoas dava resultado e outras não. E ele teve a sensibilidade de perceber isso, Minutrie, e aí desenvolveu o método. Sim, desenvolveu. Durante 30 anos, ele estudou que a força vital de cada um, que é diferente, e o sucesso dos tratamentos é aumentar a força vital. E fez uma diátese durante esses estudos todos dele e dividiu o indivíduo em 5 energias, sendo que 4 energias seria o seu terreno. É a mesma coisa que você vai plantar e vai ver que naquele terreno, para plantar aquilo que você quer, tem necessidade de ter os minerais e os ingredientes próprios para se desenvolver aquela planta. Fabulosa, né? Hoje em dia é agronômica. E ele desenvolveu isso
equilibrando cada indivíduo na sua força vital. Aí funciona tudo. Ele dizia até comigo, ele dizia, xixi de gato funciona. Então, e isso é muito importante. Por exemplo, na filosofia, ciência e arte milenar Feng Shui, nós também trabalhamos com equilíbrio e harmonia para obter resultados, seja para a própria pessoa, seja nos seus ambientes residencial, comercial ou empresarial. Por quê? Porque os ambientes, eles também têm uma identidade. A casa é como se fosse um ser vivo. E nós temos os 5 elementos. Então, uma das bases da MTC, Medicina Tradicional Chinesa, e como o Feng Shui é considerado um dos pilares da medicina chinesa, são 5 elementos. E nós temos água, fogo, terra, madeira e metal. São tipos, eles deram nomes da natureza, que são tipos de energias diferentes, que quando colocados no mesmo ambiente, afetam a energia desse ambiente. Então, por exemplo, se tem muita terra e pouca água, está desequilibrado, então tem que colocar o elemento água. Da mesma maneira que o organismo nosso, por exemplo, quando falta água no organismo, o que acontece? A pessoa adoece com o quê? Por exemplo, com desidratação, correto, Heloísa? Sim, claro. Ele dividiu mais ou menos da mesma maneira. Um alérgico, o alérgico ele tem uma sensibilidade grande, que é a soma dos sintomas, que eu faço a diálise e determino. Você é uma pessoa alérgica, é porque você tem o fígado sensível e tem carência de enxofre, tem carência dos minerais, que estão em excesso no positivo, e quando você entra com eles no negativo, as reações se dão. O segundo é o hipostênico, que ataca o pulmão. O outro, distônico, que é o emocional. E o quarto é o anérgico, que eu digo que morreu não sabe, porque tudo é difícil para ele. Nada funciona, e quando funciona dá alergia, dá problemas, é o mais problemático. E o quinto é a doença já instalada. Aí temos que ver o terreno, qual é a predisposição mórbida dele vir a ter e o tratamento já da doença já instalada naquela energia, que quando tratada imediatamente, mas é imediato, em 2 semanas você consegue equilibrar o indivíduo. Eu conheço já a Heloísa há mais de 15 anos e tenho acompanhado nesses 15 anos os resultados espetaculares que ela consegue. A pessoa já passou em não sei quantos especialistas, em não sei quantos médicos e não consegue. Por quê? As pessoas não vão na origem do problema. Elas vão no efeito e não na causa. E o interessante, por exemplo, que vamos citar o exemplo do fígado, por exemplo, que a pessoa estava ruim do fígado, mas não adiantava tratar simplesmente do fígado, porque tem um método que ela faz um tipo de ácido, mas que tem outro nome, né? E através disso ela consegue identificar qual é o órgão que está afetando o fígado. Porque se você não sabe a origem, o que está causando o problema no fígado, ou seja, no pulmão, você vai tomar medicamentos para o fígado, para o pulmão e não vai resolver o problema. Porque a origem do problema não é naquele próprio órgão. Como chama aquela diálise que você faz, Heloísa? Sim, é a anamnese, né? Uma diálise com anamnese, e também avalio a idade verdadeira da pessoa, tudo em função do grau de acidez. Eu levo em conta o tipo sanguíneo, o grau de cada sangue. Quando me diz o tipo sanguíneo, eu já digo, por exemplo, o sangue O tem problemas com a tireoide a vida toda. Ele faz tudo para emagrecer, faz tudo para se tratar, mas a tireoide não deixa. Não tem a coisa. O sangue A tem carências de outro tipo de vitamina. Cada um tem a sua carência, né? E o seu órgão de impacto. E, por exemplo, aí vai, por exemplo, no endocrinologista. O endocrinologista anda tomar remédio para a tireoide e fazer dieta. E mesmo assim a pessoa fica com dificuldade de emagrecer porque não foi na origem do problema. E não é só emagrecer, né? Tumores e tudo é consequência de um mau funcionamento de uma enzima chamada diododinase, que a tireoide é a responsável. Então, é o selênio, né? Que é o principal, que eu digo que coloca selênio em tudo que é buraco, quando tem um problema desse, porque desmancha tudo, a solução é imediata. Então, para cada
tipo de energia, você tem os elementos de acordo com o sintoma. São 120 sintomas que eu faço, a soma deles, que vão resultar naquilo que a pessoa precisa fazer. Uma dieta que não seja acidificante. Eu uso muito um método inglês, que é medir o xixi todos os dias de manhã, para ver o grau de pH nas fitinhas, e aí você toma, se você está ácida, você toma 3 comprimidos naquele dia, no dia seguinte mede, não está mais com aquela acidez toda, porque não comeu as coisas que não podia, e aí não precisa tomar. E assim ela faz durante um mês a medição até ficar totalmente alcalina, de acordo com o tipo sanguíneo dela, de acordo com a diátese de Ménetrier. O resultado é fantástico. Aí pode tratar tudo. Exato. Pode tratar... E veja, a base de tudo, equilíbrio e harmonia das energias internas e externas, do próprio corpo, do seu externo. Então, trabalhar com isso, gente, é muito importante. Para você que deseja mais informações, quiser conhecer um pouco mais, saber dos livros da Heloísa, você entra no site dela, que é simples, www.heloisabernardes.com.br. Está correto, Heloísa? Sim, está correto, com certeza. Porque lá você tem Hoje tudo. Hoje em dia é online, né? Então é muito interessante, porque eu faço a minha consulta dura 3 meses. Porque eu faço um acompanhamento durante 3 meses. Eu inicio com as energias fraquinhas e vejo. Se a pessoa não reage com aquela energia fraquinha, automaticamente eu vou dar uma energia mais forte. E assim eu faço durante 3 meses. Exatamente. Né? Inclusive, a minha irmã, Erci, que um dia eu vou para ela vir aqui, eu fiquei impressionada com o resultado que minha irmã obteve com a orientação da Heloísa. Foi assim, realmente fantástico, gente. E como eu disse, eu não conheço a Heloísa há um dia, eu conheço há mais de 15 anos. Né? Então, ao longo desses 15 anos, eu já acompanhei muitos resultados, é muito interessante. E uma coisa que nós nos entendemos, porque nós duas estudamos e trabalhamos com energia. Lógico que a Heloísa, numa área mais diretamente ligada à saúde, né? Mas que nós também trabalhamos, também estudamos também a energia com relação à frequência, com relação à física quântica, né? Porque está tudo interligado, gente. Deus fez tudo perfeito. Se nós pesquisarmos e estudarmos, cada vez mais a nossa admiração por Deus é maior. Porque Ele deixou tudo aqui para nós buscarmos, estudarmos, aprendermos e nos abstrair aquilo que Ele deixou para nós, porque tudo Ele fez para nós. Né? Agora nós temos que estar de mentes abertas, olhos abertos, espiritualmente abertos para aceitar essa grandeza de Deus. Que se não fosse Ele, nós não teríamos tudo isso para nós, não é mesmo? Então muito, né, Heloísa? Porque, veja, Ele deu inteligência para... Uma coisa muito importante na minha vida, que foi um professor, Galdin Redol, que ele me dizia: nós somos perfeitos, Deus nos fez perfeitos, nós não sabemos manejar. Tudo que acontece conosco é erro de mau manejo. E isso ficou comigo para o resto da vida. Ele foi muito importante também. E é verdade, por exemplo, nós começamos o programa, você falando dos alérgicos, né? O que acontece? Se a pessoa que sabe que é alérgica vai e come uma coisa que ela é alérgica, ela vai passar mal. Né? Então, se você sabe que não pode, tem que evitar maneiras de você. Heloísa, o meu programa, eu amo o meu programa, mas ele é pouquinhos minutos, nós temos 1 minuto para encerrar. Então, eu quero agradecer muito a sua participação. Sempre que você puder, eu gostaria que você participasse para ir passando mais informações. Mas, gente, entra no site dela, www.heloisabernardes.com.br, que lá tem muito conteúdo e você vai saber dos livros dela também. Heloísa, muitíssimo obrigada por sua participação. Eu que agradeço, imagina, eu adoro o teu programa, tem um grande alcance e me deixa muito feliz quando eu recebo um feedback do seu programa. Obrigada. Uma boa noite para você. Uma feliz Páscoa, né? Exatamente. Muito obrigada. Nós voltamos a falar. Feliz Páscoa para você, para toda a família e principalmente o novo membro da família da Heloísa, o Theo, lindinho, netinho dela, que acabou de nascer, né, Heloísa? Obrigada, um abração para ti.
Outro, querida, um beijo. Outro. Minha gente, nossos minutinhos terminaram. Eu espero que o que nós conversamos hoje aqui traga reflexão, alegria e paz interior, né? Sendo muito gratas a Deus, sendo muito gratos ao Filho dele que ele enviou para nos ensinar, com o objetivo que nós aprendêssemos alguma coisa e colocássemos em prática, né? Então eu desejo uma feliz Páscoa, lembrando o significado da Páscoa, seja sob a visão judaica, que é linda e maravilhosa, seja da visão católica, seja da sua religião, seja qual for, né? Mas vamos lembrar o que nós estamos comemorando, o que significa a Páscoa. A ressurreição de Cristo e a energia, tudo o que os judeus sofreram, tudo o que aconteceu, mas o que tem de bom. Vamos nos lembrar disso, tá certo? Olha, feliz Páscoa, de muitas boas energias para você e sua família. Feliz Páscoa ao Tomás, que está no estúdio aqui, dirigindo o nosso programa. Uma feliz Páscoa, a primeira Páscoa do netinho do Tomás. É lindinho ele, viu, gente? Qualquer dia eu mostro a fotinha dele, se o avô aqui, o vovô Coruja permitir, mas é lindinho mesmo. Ele está com quanto tempo agora? 11 meses. Hã? 11 meses. Quanto? 11 meses. Olha, 11 meses. Já está andando? Quase. Dando os primeiros passitos. Então, minha gente, muito obrigada. Deus abençoe a todos. E lembre-se, eu, Xênia de Abreu, estarei aqui no sábado que vem, às 19h30, aqui com o programa Arquétipo para você. Muito obrigada e até lá. Ótima semana. Tchau, tchau.